É um prazer tê-los aqui. Uma felicidade a gente poder apresentar esse trabalho, né, que já tá pronto há algum tempo, né, Tiago? A gente teve a oportunidade de ler antes. Eu acho que ele está muito interessante. Vocês vão perceber isso na apresentação, uma quantidade grande de informações e uma análise bastante sofisticada, não é, da eficiência das escolas públicas e privadas também não públicas aqui do Distrito Federal. É um prazer também a gente compartilhar essa mesa com os nossos colegas da Secretaria de Educação, né? Nós já estamos trabalhando juntos, esse trabalho foi apresentado lá, discutido com vocês, e agora eu entendo que há encaminhamentos, né, no sentido da gente aprimorá-lo ainda mais, acrescentar mais informações, mais dados, para que dessa forma a Codeplan possa continuar exercendo, né, esse papel dela de apoio ao processo de tomada de decisão do governo do Distrito Federal e auxiliar no processo de avaliação de políticas públicas, da eficiência do gasto público. Importante aqui ressaltar isso, não é? Esse é um evento do nosso laboratório de avaliação do gasto, até agora laboratório de avaliação do gasto, né? Estou olhando para o Guilherme, que é colega nosso da Controladoria. A gente está pensando em alterar esse nome para Laboratório de Avaliação da Gestão Pública, dar um escopo mais amplo para ele do que o enfoque no gasto, mas isso já é uma atividade desse nosso laboratório. A gente deve assinar em breve com a Controladoria Geral do Distrito Federal um acordo de cooperação técnica que irá disponibilizar para o laboratório tecnologia e dados para que a gente possa aprimorar cada vez mais a nossa capacidade analítica, e devemos fazer um lançamento formal desse projeto colaborativo nas próximas semanas. Mas já fica aqui o registro, não é, de que essa atividade que a gente está tendo hoje é uma atividade já do nosso laboratório em 2016, é a primeira do ano em 2016, e eu espero que a primeira de muitas, já que temos aí vários planos, né, várias ideias pela frente para a gente estudar esse importante tema, não só focando na educação, mas em todas as demais áreas da gestão pública no Distrito Federal. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, especialmente do Fábio e da Cláudia. Vou passar a palavra para vocês fazerem seus comentários iniciais. Agradeço também a presença aqui na mesa do Bruno Cruz, que é diretor da nossa área de estudos socioeconômicos e está respondendo pela diretoria de estudos sociais, estudos e pesquisas sociais. Agradeço a presença da professora Ana Nogales, que já é nossa diretora eleita. Agora basta o detalhe da sessão da UNB, que eu tenho certeza que virá em breve, estará se juntando a nós, não é? Essa é a primeira atividade que eu participo em que você está aqui, Ana, então fico muito feliz de também fazer esse anúncio. Eu acho que vai acrescentar enormemente, não é, para os nossos trabalhos aqui na Codeplan, nossa capacidade de, como eu disse, de análise de dados, fica muito engrandecida, né, com a sua presença e com a sua liderança. Então, eu passo a palavra para vocês. Bruno, se você quiser fazer alguns comentários agora, ou depois, talvez depois, não é, a gente pode terminar da apresentação do Tiago. Parabenizo ao Tiago também, a toda a equipe que participou da elaboração do trabalho. Como eu disse, é um trabalho da mais alta qualidade, reflete muito bem o nosso potencial analítico aqui na Codeplan. É um belo exemplo, né, do tipo de esforço que a gente está fazendo, sofisticado e rigoroso. E aí, após a apresentação do Tiago, então a gente pode abrir, não é, para comentários, perguntas, fazer uma rodada aí de discussão, e finalmente aí depois Bruno e Tiago talvez pudessem responder as perguntas, né, e participar do debate. Fábio, Cláudia, falam os dois? Falam um só? Fábio, então, fala depois, Fábio, pode ser? Então, ótimo. Cláudia, por favor, bem-vinda, tá? Muito obrigado pela presença, e agradeço, né, ao entusiasmo do Júlio, não é? Então, passo a palavra para você. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcio, Bruno, Tiago, Fábio. O professor Júlio não pôde vir, secretário de Educação, mas pediu que eu viesse para agradecer o convite e mostrar a importância do trabalho da Codeplan, que tem nos ajudado. As nossas ações pedagógicas são baseadas nos estudos, nas pesquisas que a Codeplan nos ajuda. Então, algumas ações pedagógicas, a gente se baseia nesses estudos. Por isso que o professor Júlio fez questão que alguém o representasse aqui hoje. Eu agradeço o convite. Estou ansiosa para conhecer o estudo, porque eu não conheço. Fui um pouco pego de surpresa, mas eu falei, com certeza, é um assunto que também me interessa.
Espero que a tarde seja proveitosa a todos. Vou passar a palavra para o Fábio, que é quem tem acompanhado os estudos, trabalha muito de perto com a Codeplan, e ele vai dar algumas informações mais técnicas. Obrigada. Bom, rapidamente, né, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite e já inicio parabenizando o Tiago, o Bruno, né, pelo excelente trabalho. É uma pesquisa assim, que eu encheu meus olhos na hora que eu vi, porque vai diretamente ao encontro daquilo que a gente está trabalhando na Secretaria de Educação, que é um planejamento mais eficiente e eficaz, que possa realmente levar o quanto que nós estamos oferecendo para a escola, se isso realmente está sendo válido para o sucesso dela. Porque só faz sentido nós fazermos qualquer política pública, injetar recursos financeiros na escola, melhorar a estrutura física da escola, se nós tivermos o processo de ensino e aprendizagem eficiente, ou seja, o aluno realmente sair no seu fluxo normal, até os 17 anos de idade, concluir a sua educação básica. Então, a Codeplan, que tem ali como missão, né, no fundo, tem lá bem claro, apoiar o governo do DF no planejamento estratégico, é isso que ela está fazendo agora com a Secretaria de Educação. E eu, que lido diretamente com o planejamento estratégico da Secretaria de Educação, né, vai me ajudar muito. Então, eu, o Bruno e o Tiago conversamos muito sobre esse estudo, daí já derivou-se outras ações, estamos trabalhando no custo aluno, né, quanto que realmente sai o aluno para o Estado, né? O aluno aqui do centro de Brasília é diferente o custo do aluno da região administrativa. Então, o estudo possibilitou a gente brincar com uma série de fatores, com uma série de dados, porque ele compara não só as nossas regiões administrativas, mas a RID também. Então, isso foi muito importante. E lidando diretamente com o IDEB. O IDEB, desde 2007, quando foi criado, o Índice de Educação Básica, é uma das nossas avaliações externas de grande importância. E nós fugimos completamente dessa questão de ranqueamento. Nós não queremos comparar uma escola com a outra em termos dessa é melhor, essa não, mas essa escola com ela mesma. Então, esse estudo foi muito importante para a gente tomar uma série de decisões e tomar outras futuramente. Então, já agradeço e parabenizo a Codeplan, Lúcio, todo mundo pelo excelente trabalho. Então, Tiago, passo a palavra para ti. A gente desfaz a mesa, né, para podermos assistir a apresentação e depois a gente recompõe, tá? Boa tarde a todos. Então, eu vou fazer a apresentação do nosso trabalho, que é intitulado Eficiência Técnica nas escolas brasileiras, a situação do Distrito Federal no contexto nacional. Foi um trabalho longo, que exigiu bastante esforço, com bastante preparação da base de dados, e não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de uma equipe. Então, queria agradecer a Tamara por toda a ajuda, e a Kelly e o Flávio, que, quando estavam aqui, eles auxiliaram na preparação desse trabalho. Então, vou começar com a motivação. Por que estudar educação? A gente sabe que a educação configura uma ação basilar para o desenvolvimento econômico. É fato que é um tema de extremo interesse do governo, tanto é que ele era ou ainda é o slogan Pátria Educadora do governo federal. Então, é um assunto muito, muito importante para a nossa sociedade. A gente sabe que os recursos públicos, eles nem sempre são aplicados de uma maneira eficiente. A gente sabe que é possível tirar mais dos recursos que são aplicados. E a questão é, será que existe ineficiência na aplicação dos recursos de educação no Brasil? E se sim, qual que é o tamanho dessa ineficiência? O quanto que a gente poderia atingir usando os mesmos recursos? E mais do que isso, qual é a situação do Distrito Federal na comparação com o contexto nacional? Então, o trabalho ele seguiu algumas etapas. A gente fez uma revisão de outros trabalhos que tentaram fazer esse tipo de análise, verificar a eficiência na educação, tanto no Brasil quanto nos demais países. A gente fez um esforço de, com base nessa literatura, selecionar as variáveis que compõem a função de produção das escolas. Então, como que elas se organizam para conseguir oferecer o seu produto, que é uma educação de qualidade e a formação da população, dos jovens. A gente também dedicou um tempo para selecionar as variáveis de contexto, porque a gente sabe que nem toda escola é igual, nem toda escola atua
na mesma condição do que a outra. A gente sabe que existem realidades muito diferentes dentro do Brasil, então é preciso levar em consideração essas características. A gente fez a análise das eficiências estimadas, a gente fez uma análise do contexto nacional dos resultados e também fez uma análise no recorte regional. Então, a metodologia utilizada foi uma análise de fronteira estocástica. Então, em grosso modo, o objetivo dessa ferramenta é estimar a distância do resultado que uma escola tem do melhor resultado que ela poderia ter, considerando os recursos que ela utiliza e o contexto em que ela opera. Então, trazendo para uma análise gráfica, tentando deixar intuitivo essa questão, a gente tem as notas dos alunos e a gente tem os insumos utilizados. Então, aqui seria o quanto que você conseguiria tirar, o máximo de nota que você conseguiria obter combinando esses recursos. Professores, salas, computadores, os equipamentos, enfim. E aqui a gente tem um exemplo hipotético de uma escola que não estaria operando nessa eficiência. Então, para trazer ela para uma região de eficiência, existem duas maneiras. A primeira é diminuir a quantidade de recursos que ela utiliza, mantendo a mesma nota. Então, você está economizando recursos e mantendo a mesma nota. E a outra ótica, que a gente utilizou nesse trabalho, você mantém a mesma quantidade de recursos, mas você eleva a sua nota. Então, são essas duas óticas que a gente pode pensar em questão de eficiência. Então, entrando um pouco mais na base de dados que a gente utilizou duas fontes de informações que estão disponíveis no INEP. Uma é a Prova Brasil 2013 e a outra é o Censo Escolar 2013. A gente pegou a última data disponível com informações. É uma base muito rica, tem muita informação sobre diversos aspectos dos alunos, dos professores, das escolas, de contexto. Então, é uma base muito rica e cheia de informações. A base continha, para o 5º ano, quase 40 mil escolas, e devido a restrições de informações, que a gente precisava que todas essas informações utilizadas aqui tivessem alguma informação válida, a gente perdeu um pouco de escolas. Então, a gente usou as escolas do 5º ano e da 4ª série, porque teve essa mudança aí ao longo do tempo. Então, o 5º ano e a antiga 4ª série, que são equivalentes, e a mesma coisa para o 9º ano e a antiga 8ª série, que a gente também teve uma perda. Então, a gente usou 10 variáveis que a gente chama de insumo e 17 variáveis de contexto. Então, 10 variáveis que são insumos mais diretos na produção da escola, professores, equipamentos, salas de aula, enfim. E variáveis de contexto, como as escolas organizam a sua gestão de professores, como que ela faz o projeto pedagógico, a formação desses professores, e também as variáveis de contexto dos alunos, o quanto que eles se dedicam fora da escola, qual é o índice socioeconômico dessas escolas, qual é a atenção que os pais dispensam a esses alunos. Enfim, a gente tentou usar o máximo de informação disponível para fazer essa análise. E a gente usou como variável de resultado a média da nota de português e matemática para cada um dos anos, que é a informação disponível na Prova Brasil. Então, aqui a gente tem um dos resultados dos insumos diretos. Então, a gente vê resultados positivos para os insumos básicos. Então, quanto mais professor por aluno você tem, melhor é o resultado que você vai ver na sua escola. A maior disponibilidade de sala por aluno, existência de biblioteca, o tempo médio de duração das turmas, a existência de biblioteca para o 9º ano, e o índice de condições dos recursos da escola, que a gente pega pelo questionário e constrói um índice a partir das várias respostas que as escolas fornecem sobre as condições do equipamento, se está em bom estado, se não está, com relação a todos os componentes audiovisual, computacional e sala de aula. A gente vê que quanto melhor a infraestrutura, melhor é o resultado. Agora, passando para o contexto da ineficiência, que aqui a análise ela muda um pouco do slide anterior, que quanto menor a eficiência, melhor o resultado. Então, a gente quer que essas variáveis diminuam a ineficiência, que eu estou falando
da questão ineficaz. Então, a gente vê alguns resultados que a gente divide em 2 blocos. Um que está mais ligado à gestão escolar e um que está mais ligado ao contexto dos alunos. Então, a gente vê que o contexto dos alunos ele é muito importante para a diminuição da ineficiência. Então, a região onde a escola ela atua, ela é importante para você ver o resultado e eficiência da Prova Brasil, das notas atingidas por essas escolas. E alguma das características da gestão, como a experiência dos professores, a formação, a dedicação extra-classe, elas contribuem para diminuir a ineficiência. Aqui a gente tem os resultados para o Brasil. Então, aqui em cima a gente tem o 5º ano e aqui embaixo a gente tem o 9º ano. Esse aqui é um gráfico que ele traz 3 informações. Então, aqui eu tenho a relação entre a eficácia, que é a nota efetivamente obtida pelas escolas na Prova Brasil, e aqui a eficiência que a gente mediu. Então, a gente vê que tem uma relação positiva nessa análise. Então, quanto maior a eficiência, também maior é a nota. E a gente também conseguiu colocar aqui o nível socioeconômico das escolas, que é uma variável disponível pelo INEP, que vai de 1 a 7, e quanto maior o valor, melhor é a condição socioeconômica da escola. Então, a gente vê também que as escolas aqui, o verdinho mais escuro, ele está mais para cima e mais à direita do gráfico, dizendo que as escolas em melhor situação socioeconômica também são as mais eficientes e eficazes. Aqui a gente tem o resultado para o Distrito Federal e para as demais UFs, que aqui a gente coloca qual é a participação das escolas do Estado entre as escolas mais eficientes do Brasil inteiro. Então, aqui a gente pode ver que para as escolas de 5º ano, o Distrito Federal tem a 2ª melhor posição, tendo cerca de 21% das suas escolas entre as mais eficientes do Brasil, entre as 10% mais eficientes. A gente vai estreitando entre as 5% e entre 1%. A gente vê que o Distrito Federal ele mantém a sua boa posição e está entre as mais eficientes quando você considera o recorte de 1%. Para o 5º ano, a eficiência ela diminui um pouco no DF, o DF em relação às demais UFs cai para a 6ª posição, mas quando você vai estreitando para as escolas mais eficientes, você tem que o DF ele tem uma boa posição também. Aqui é interessante notar que para todas as UFs, o desempenho do 5º ano ele é visivelmente melhor que do 9º ano. Então, a gente tem uma questão que pode ser a gestão de cada etapa de ensino, que a gente sabe que a primeira etapa do ensino fundamental é de competência dos municípios e a 2ª etapa é de competência dos estados. Então, a gente tem alguma diferença de gestão aqui que pode indicar um melhor desempenho da gestão municipal. Aqui a gente tem a distribuição das escolas. Aqui é mais para mostrar a diferença existente entre as unidades da federação mais eficientes e as menos eficientes, para mostrar a distância que a gente tem no Brasil. Então, essa daqui é uma distribuição que traz a eficiência de cada estado. Aqui são a eficiência e o quanto de escola você tem em cada um desses valores de eficiência. Então, a gente vê aqui para o 5º ano, as 3 primeiras aqui, que são as melhores, que é o Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná, a sua distribuição é muito mais distante que as de piores resultados, que é o Pará e o Maranhão. Então, a gente vê uma distância muito grande entre essas UFs. E aqui a gente tem a média do Brasil. E aqui é a mesma coisa para o 9º ano. A gente vê aqui que o DF, que é essa linha azul, ele está um pouquinho mais distante das melhores UFs aqui no 9º ano. Mas a gente também vê que a distância entre as melhores e as piores escolas no 5º ano, ela é menor que a distância do 9º ano, colocando uma situação um pouquinho mais homogênea, mas uma situação homogênea pior que o 5º ano, porque a eficiência ela é mais baixa nas escolas de 9º ano. Aqui a gente tenta trazer a análise para a RID. Então, a gente tem que, quanto mais claro a cor aqui
dos municípios no mapa, melhor é o resultado. Aqui a gente não consegue ver uma distribuição geográfica aparente que diga que o centro é mais eficiente que a periferia, mas a gente tem alguns resultados interessantes. Por exemplo, para o 5º ano a gente vê que o Distrito Federal ele é muito eficiente relativamente aos demais municípios da RID e nem tanto no 9º ano. A gente tem alguns casos curiosos, como o município de Água Fria de Goiás, que ele apresenta uma alta eficiência relativa para as escolas do 5º ano, mas uma eficiência ruim para as escolas. E o contrário a gente vê para Cristalino. E também a gente vê alguns municípios que têm bom desempenho tanto no 5º quanto no 9º. Quando a gente traz mais para dentro do DF a análise, a gente tem aqui as regiões administrativas, a gente vê um certo favorecimento do centro para escolas de 5º ano, aqui um pouquinho nessa região, e uma situação um pouquinho pior para o lado leste. E no 9º ano fica um pouquinho mais claro que o centro é mais favorecido que as regiões periféricas, em termos de eficiência. Então a gente tem que o DF ele é uma unidade muito eficiente no contexto nacional, eficiente tecnicamente, mas que a eficiência ela não é tão bem distribuída assim dentro do território. Então, como conclusão, a gente traz que tem um considerável grau de ineficiência técnica dentro do Brasil, cerca de 22,5% para o 5º ano e 25% para o 9º ano. Então, esse diagnóstico diz que, mantendo todos os recursos que a gente tem hoje, a gente poderia ter uma nota 22,5% maior e 25% maior na Prova Brasil. A gente podia atingir melhores resultados usando o que a gente já tem. A gente traz também como resultado importante a relevância das variáveis contextuais na explicação da ineficiência. A gente sabe que o meio importa. Essa diferença existente na eficiência entre as escolas de 5º e 9º ano, que é uma diferença razoável. A questão do Distrito Federal ter elevados níveis de eficiência com relação às demais UFs, mas ela ser um pouco concentrada. E a necessidade de levar essa eficiência para além da região mais central do plano piloto. É importante destacar que essa daqui foi uma análise de eficiência técnica. A gente está olhando só a quantidade de recursos e proporções. A gente não está associando o custo, que poderia mudar a análise, uma vez que você coloca preço em cada um desses itens que a gente está analisando. Seria uma outra análise que poderia trazer um outro resultado. E a gente colocou esses resultados numa ferramenta aqui. E eles estão disponíveis para vocês consultarem na internet. É uma ferramenta que ela é aberta e vocês têm os principais resultados das escolas e do estudo nessa ferramenta. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Como ela é baseada na internet, ela tem um certo tempo para carregar. Então aqui a gente colocou o resultado das eficiências por UF, então você consegue acompanhar cada um dos resultados que a gente trouxe aqui. E aqui na parte de baixo, a gente tem aquele gráfico que eu mostrei para vocês, onde cada uma dessas bolinhas aqui representa uma escola. Se você passar os dados, o mouse por cima, aqui de cada um, você tem o nome de cada escola do Brasil. Você pode acompanhar ali, parem um para mim, o nome da escola, a UF que ela está, a eficiência técnica que a gente mediu, a média da nota da Prova Brasil e o nível socioeconômico. Você também pode filtrar para 5º, 9º ano, ou por UF e região metropolitana, as demais regiões metropolitanas. E você também tem as principais estatísticas descritivas utilizadas no trabalho. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Se carregar.
Mas, enfim, ele é bem parecido com isso daqui. Ele vai trazer um tabelão aqui, que tem o resultado das regiões metropolitanas. Você também pode fazer o resultado por UF. E você pode pesquisar uma escola específica, se você clicar aqui. Você pode pesquisar uma escola de seu interesse. É isso. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos recompor a mesa, por favor. Secretário, senhora secretária, substituto. Tiago, por favor, permaneça na mesa. Passo a palavra para o Lúcio. Obrigado. Podemos abrir, então, logo para a pergunta? Você quer fazer algum comentário antes, Bruno? Fábio? Não? Vamos abrir? Então, pessoal, perguntas, comentários, sugestões, críticas? Ana? Depois a gente vai franqueando o uso da palavra. Peço só que se identifique. Tá? Eu sou Ana Maria Nogales, ainda professora da Universidade de Brasília. Espero que brevemente venha compartilhar com vocês, né, estudos como esse. Queria parabenizar o Tiago, Bruno, toda a equipe, né, porque com que você apresenta essa ferramenta, né, disponibilizando os dados para o mundo, né? Na internet é para o mundo. Então, estudos como esse, muito bem feitos, metodologias, né? Assim, bastante poderosas, com reflexões, buscando os dados que são produzidos, estatísticas públicas, né? De mais alta qualidade, e a gente tentando ver, né, onde avançar nas políticas públicas e políticas educacionais, verificando qual é o local onde estão, né, os problemas, georreferenciando. Ou seja, é um estudo muito completo que nos dá, né, esse cenário de quais escolas, de onde, né, os recursos devem ir. Claro que você colocou limitações do estudo. Você tem aí o que é o conceito de eficiência que está sendo utilizado. Esse conceito ele pode ser aprimorado também com outras variáveis, quer dizer, outro olhar, né, introduzindo não somente os recursos físicos e tal, mas também alguma coisa mais de qualidade da gestão. Ou seja, esse estudo pode ser desdobrado em outros estudos e que venham completar, né, essa visão da educação, não somente no Distrito Federal, na RID, que é muito importante, caro, né, para o nosso processo de gestão, de entender a nossa região e fazer essa comparação com o cenário nacional. Então, eu só queria parabenizar vocês, né, por todo esse estudo e ficar muito feliz, né, de ver, né, a competência técnica da Codeplan, mais uma vez, e como a Codeplan está produzindo, né, conhecimento e que pode colaborar com a gestão, né, pública. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Comentários? Eu vou fazer, então, um comentário. A palavra para você. Obrigado, Ana, pela sua sugestão. De fato, eu acho que o caminhar dessa pesquisa, como você bem colocou no final, é justamente da gente aprimorar a modelagem com mais variáveis que meçam outras dimensões possíveis, e aí, principalmente essa de custo, né, que a gente está muito interessado também. E, óbvio, aí teria que ver dentro do dado disponível esse de qualidade, né, Tiago? Que realmente aí, se você pudesse até falar alguma coisa sobre os bancos de dados e como é que isso poderia ser mensurado, eu acho que era interessante. Eu achei muito interessante depois aquela comparação dos gráficos das distribuições, não é? Porque você começa a ver ali no quinto ano, isso fica muito claro, né? Aparentemente. Depois eu queria que você comentasse isso. Até dá para colocar, Tamara, o gráfico. Você sabe qual é? Isso. Da distribuição lá. Ela me parece ser aqui embaixo, mais um, esse, né? Me parece que no quinto ano sumiu. No quinto ano, como é que essa a curva, né, do quinto ano ali, ela parece ser
mais ampla, né? Ela é mais desigual, mais heterogênea. É isso mesmo? É isso que você percebeu? E aí nos estados onde o desempenho é melhor, é mais homogêneo esse desempenho, não é? Para o 5º ano, para o 9º, eu não sei se isso confere a diferença. Ou seja, tem um aspecto que você traz aqui, que talvez você pudesse comentar um pouquinho mais, que é justamente essa distribuição aí em torno da tendência central nas diferentes UFs, com diferentes desempenhos. E o fato, não é, disso ocorrer no período, né, no período escolar que o Brasil como um todo se desempenha melhor, né? O 5º ano a gente tem um 5º ano melhor do que o 9º ano, mais eficiente. Não sei se é menor, mais eficiente. Não sei se é melhor a palavra, mas mais eficiente. É isso, ali, isso. Por que isso, assim, e já no 9º ano o desempenho já não é tão diferente das melhores e das piores, correto? Piora a média, ela fica mais baixa, né? Exatamente, é isso. Você conseguiu pensar alguma explicação para essa variedade de desempenho? E a outra questão é, dentre as variáveis que você olhou, que você passou por isso, mas um pouco mais rapidamente, e eu entendo que na exposição isso é uma boa escolha, mas se você pudesse falar ali sobre quais das variáveis de contexto e de insumos, não é? Que se mostraram mais pertinentes, mais relevantes estatisticamente falando, eu acho que seria interessante pontuar, não é, esses elementos, apesar de ter certeza que isso está no trabalho escrito, né? Que a gente está divulgando hoje como TD, correto? É isso? Já está saindo? Então tá, pessoal, essa é outra informação importante, né? O trabalho vai ser publicado hoje ou amanhã no nosso site, na área de textos para discussão, tá bom? Mas algum outro comentário? Não, então Bruno, vai lá. Qualquer coisa depois você... Tá. Bom, boa tarde a todos, né? Foi uma feliz surpresa e possibilidade de eu poder ler o trabalho. Circunstancialmente, eu estava como diretor da DIPOS. O trabalho foi feito quando o Flávio estava aqui, né? E a Kelly também, a Tamara e o Tiago, que dedicaram tempo ao trabalho. Foi eu acho que essa ideia da gente conseguir analisar e olhar para a eficiência técnica dá uma nova visão de como melhorar políticas públicas. Eu acho que essa é uma grande mensagem desse trabalho e é um esforço que a gente vem tentando fazer aqui na Codeplan. Então, eu acho que é um primeiro passo de uma sequência de trabalhos. E aí a gente teve uma feliz coincidência de conversar com o Fábio, e o Fábio está trabalhando exatamente na questão de gasto e custo de aluno por escola. Então, a gente vai poder, acho que na sequência do trabalho, conseguir olhar exatamente para preço. Quer dizer, agora a gente vai olhar não só para disponibilidade de recursos, mas quanto custa ter um professor na nossa rede e o que está dando de retorno para a sociedade. Eu acho que esse vai ser um trabalho, pode gerar muita polêmica, mas importante para... E com contexto, acho que essa também é uma mensagem interessante do trabalho. Eu acho que, além do que o Lúcio colocou, quer dizer, a gente tem esse gráfico que mostra o 5º ano mais disperso, com uma média maior, né? E quando a gente passa para o 9º ano, a gente tem uma piora na eficiência, mas uma menor heterogeneidade entre escolas. Quando eu li, eu também perguntei para o Tiago, eu não sei se aqui, no 5º ano, a presença de escola rural também pode ter afetado, eu não sei. Mas aí a gente conversando com o Fábio, ele disse que no DF tinha, de fato, esse problema no ciclo maior do 9º ano. E aí, se você puder passar para a tabela anterior, que eu acho que tem um ponto que é muito interessante da comparação do 5º ano com o 9º ano, quando a gente olha o DF, é que quando a gente olha para o top 1% ali, quando a gente olha no 5º ano e o 9º ano, a gente tem mais ou menos o mesmo desempenho, que foi um ponto que o Tiago ressaltou. Quer dizer, a gente tem certas ilhas de excelência que se mantêm do 5º e do 9º ano, em termos de eficiência. Mas quando a gente olha para o top 10%, é que a gente cai. Então, tem um meio aí, uma elite intermediária aí que perde eficiência. Eu acho que essa é uma mensagem importante desse trabalho para a gente olhar a rede, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso no 9º ano? Né? Bom, eram só esses comentários. Eu passo para o Tiago. Tem mais alguém? Quer comentar alguma coisa? Passar para o Tiago e depois o Fábio.
Você quer falar primeiro? Bom, realmente o estudo está bem claro, né, o que a gente vê na realidade. Então, a realidade nossa é essa, tanto de Brasil quanto do Distrito Federal. Falando pedagogicamente agora, nos anos iniciais, nós temos uma diferença enorme dos anos finais, mesmo no ensino fundamental, essa diferença ela existe. Nos anos iniciais, a gente tem que levar em conta alguns critérios, por que é mais eficiente os anos iniciais. Primeiro de tudo, assim que eu coloco a minha opinião, né, a visão enquanto educador, é a participação da família. Né, nos anos iniciais, nós temos a participação enorme da família na escola. Então, ainda é uma criança que o pai leva ali para a escola, geralmente ele leva, busca essa criança, ele acompanha, vai à reunião de pais. Então, a presença familiar, com certeza, ela influencia no resultado educacional. Né? Nós temos uma sala de aula com número menores de estudantes. Né? Esses estudantes, nos anos iniciais, geralmente as nossas turmas têm a capacidade de entre 25 e 28 crianças em sala de aula, então isso também favorece. Não quer dizer que com a sala maior, com a quantidade maior de estudantes, ela não pode também ter uma eficiência, mas favorece. Temos uma única professora, né? Essa professora é a referência do estudante nos 200 dias letivos. Então, isso também é um fator diferencial. E, então, quando a gente pega essa curva aqui, nós temos as nossas escolas, DF Brasil similar, as nossas escolas com eficiência muito maior. Mas a gente tem a distância entre aquela que é menos eficiente da mais eficiente, uma distância muito maior. Por quê? Porque eu tenho poucas escolas ineficientes nos anos iniciais. Agora, diferentemente nos anos finais, é quando a família larga o estudante, infelizmente. Então, os alunos ali, e principalmente no 9º ano do ensino fundamental, já é adolescente, já é difícil trazer o pai para a escola, às vezes o pai vai uma vez no ano buscar o resultado final. Quando busca o resultado final, né? E a gente tem casos que a família matricula o aluno no ensino médio e vai no primeiro dia de aula, não, seu filho continua no 9º ano porque ele reprovou de ano. E isso é real. Né? Então, nós temos essa dificuldade. Nós temos também essa transição, porque nós temos agora não mais um professor, mas de 12 a 15 professores que o aluno tem, então ele perde esse referencial dentro da escola. Então, isso pode ser levado em conta também. Temos turmas muito mais amplas, né? Não vou falar cheias, vou falar mais amplas, entre 35 a 40 estudantes em sala de aula, também isso é muito importante. E a fase de adolescência, onde que a gente requer mesmo um cuidado muito específico. Se a gente for analisar o ensino médio, a gente já tem uma diferenciação, porque o aluno já começa a amadurecer um pouco, né? Não está ainda completamente. E nesse gráfico é bem claro, as nossas escolas dos anos finais, 9º ano, tanto no DF quanto no Brasil, elas não são tão eficientes quanto nos anos iniciais, e também a distância entre a menos eficiente para a mais eficiente é muito pouco. Ou seja, quase todas elas estão na mesma situação, né? Isso no Brasil e no DF. Então, o estudo que o Tiago traz é o real que acontece hoje. Nós estamos trabalhando com isso, já dados que a gente identificou. O Tiago só veio reforçar isso aí, e é muito importante a gente ter um trabalho técnico com os dados estatísticos, com planejamento, né, com essas informações, porque nós aqui no DF iniciamos agora em 2015 uma avaliação institucional. Então, foi o primeiro passo que nós identificamos, vamos conhecer a realidade das nossas escolas. E é justamente isso que a gente está fazendo agora nesse primeiro momento. Conhecer como é que pensa esse professor, como é a participação da comunidade escolar, o que influencia, porque a gente pega ali, por exemplo, um dado do censo escolar. E aí, se eu estiver falando demais, gente, pode cortar, porque eu sou professor e aí... né? No censo escolar, eu tenho a informação que a escola tem laboratório, que tem sala de leitura. Mas esse laboratório, essa sala de leitura estão sendo usados? De que forma que estão sendo usados? Então, isso é muito importante para a gente conhecer na avaliação institucional. Não basta ela ter um laboratório de informática. Como que esse laboratório de informática está sendo utilizado? Se é que está sendo utilizado, tem professor para esse laboratório de informática? Então, na avaliação institucional, é capaz da gente conhecer toda essa realidade. E fizemos isso no ano de 2015, e agora, em 2016, estamos fazendo com a rede privada. Então, o DF partiu aí na frente, vai ser o primeiro estado que está fazendo uma avaliação institucional de todo o seu sistema de ensino, rede pública e rede privada.
E partimos agora para esse custo aluno também, que é uma ferida que nós não temos que ter medo de cutucar. Né? Ela pode estar já cicatrizando ali, mas a gente vai lá cutucar, nem que a gente tenha que sangrar ela um pouco mais para a gente resolver algumas questões. Que é o caso, salário de professor. Quanto que a gente paga aquela escola, o número X de professores para atender o número X de aluno? Está sendo eficiente esse recurso? Aqui no DF nós temos alimentação escolar, transporte escolar, programa de descentralização de recursos financeiros direto para a escola. Isso tudo interfere nesse resultado dessa escola? Uma escola que tem educação integral. Esse que é a grande moda, né? A gente desenvolver educação integral no Brasil. Mas será ser eficiente mesmo a educação integral da forma que está sendo trabalhada? Então, esse é o nosso trabalho conjunto agora com a Codeplan, que nos vai ajudar a criar um sistema aí com a Secretaria de Educação. Pasmem, eles fazem isso tudo e eu faço um pouco, mas é tudo em mão, porque a Secretaria de Educação a gente não tem os recursos que a Codeplan tem, mas agora, graças a Deus, nós vamos utilizar bastante. Então, isso tudo na nova gestão agora do professor Júlio, está se dando valor a esses dados. Né? A gente precisa realmente fazer um planejamento baseado em dados. Não adianta simplesmente a gente falar, vamos passar recurso para a escola, vamos fazer, passar, e a gente não ter o retorno, que é justamente, como eu disse, o fluxo escolar. Nós temos estudantes iniciando ali no 4 anos na educação infantil e terminando o ensino médio com 17 anos de idade. Não adianta a gente colocar nossas escolas todas reformadas, bonitas, com uma excelente infraestrutura, os professores ganhando bem, se nós não termos o sucesso escolar, que é o processo de aprendizagem de estudantes. E a gente só vai conseguir ter esse sucesso escolar e aprendizagem de estudantes se a gente saber focar aonde que nós estamos investindo, se estamos investindo certo ou errado. E até fazendo uma comparação entre as escolas nesse sentido. Aquela escola que nós estamos investindo na educação integral, ela realmente está tendo sucesso? Aquela outra que não tem educação integral não tem sucesso com a educação integral? Fazendo esse paralelo também e a gente direcionar os recursos, né, para a educação. É isso. Bom, passar a palavra para Bruno, né? Bruno queria fazer mais um comentário e aí depois Thiago. Eu tinha uma pergunta, eu vou aproveitar, então, que eu estava fazendo para você aqui. Só para entender o dado melhor, né? As variáveis de contexto são variáveis da escola. São um nível mais agregado do que as variáveis de incentivos? Não, elas são todas do mesmo nível. Ou seja, você tem variável ali de individual de cada aluno? Tem. E, além disso, tem variável para a escola. Depois você responde. Porque eu fico imaginando se a estimação não tinha que ser multinível, né? Porque é muito usado, né, em estudos sobre desempenho escolar. Você tem variáveis que são medidas do aluno, né, características do aluno, que inclui aí a própria família, né, do aluno também, e variáveis da classe, da turma, e variáveis da escola, né? Então, o desenvolvimento desses modelos multiníveis vem muito desses estudos sobre escola, sobre desempenho escolar, né? Cabe considerar isso para essa análise que você está fazendo? Você tem variáveis em níveis de agregação diferentes? A pergunta é essa. Se tem, talvez seja interessante pensar o modelo usado para estimá-lo, tá? A eficiência, principalmente. Bruno. Não, era só um comentário bem simples, para a gente entender a mensagem do trabalho, né? Acho que quando a gente olha essa última coluna aqui, que é a mediana da ineficiência, né? Isso aí a interpretação disso, da eficiência, né? Quer dizer, se você tiver, por exemplo, no DF, você pode melhorar 17%, que você, com a mesma quantidade de recursos que você tem hoje, você aumentaria 17% a nota, comparado com o que se faz no Brasil. A gente não está pedindo nada Noruega, Suécia. Comparando todas as escolas públicas do Brasil, a gente pode melhorar com a mesma quantidade de recursos, 17% a nota de português e matemáticas das nossas escolas de quinta série. Quando passa para o 9º ano, você ainda tem uma ineficiência maior, né? Você poderia aumentar em 25%. Então, a mensagem do trabalho é essa, né? Então, acho que é só para entender, espero que tenha ficado claro a ideia. Vou tentar passar aqui pelas questões que o Lúcio colocou antes e essa que você colocou agora há pouco, né? A questão do custo-qualidade, a qualidade foi incorporada da maneira que era possível a partir do questionário.
Então, dentro dos questionários, você tem uma pergunta da qualidade dos recursos, se ela é boa, ruim, ótima. Então, você tem esses níveis de resposta. Claro que é subjetivo da resposta, se não me engano, do diretor. O diretor ele faz a avaliação e te dá a qualidade dos recursos da escola. Então, esse foi o máximo de informação que a gente conseguiu utilizar acerca da qualidade. A gente está muito ansioso para poder colocar informação de custo, que daí seria uma outra análise, uma análise econômica, não técnica, na produção das escolas. Com relação à distribuição das escolas do 9º ano, eu acho que a fala do professor Fábio foi bem precisa. Uma das hipóteses que eu tinha pensado ali, discutido lá dentro da DIPOS, que foi que a diferença está um pouco na gestão, mas a gestão que eu tinha pensado era que na primeira etapa do ensino fundamental você tem a gestão municipal. Então é muito mais heterogêneo o que cada município pode conduzir a sua gestão do ensino. E a segunda etapa, como é de competência estadual, ele fica um pouco mais homogêneo. Então talvez essa heterogeneidade e homogeneidade esteja refletindo nos resultados. Mas ali, como ele apontou que o próprio modelo de gestão do ensino das etapas é diferenciado com a atenção, com a estrutura que você organiza, então isso acho que talvez essa gestão ajude a explicar essas diferenças de heterogeneidade e homogeneidade em cada uma das etapas. Acho que agora talvez voltar um pouquinho lá para as variáveis utilizadas no modelo, para a gente falar um pouquinho mais delas. Então, aqui primeiro é a função de produção. Acho que essa daqui eu passei um pouquinho mais direto por elas. É aqui que eu te falei, as variáveis de qualidade, elas estão nesses índices aqui. Que eles foram, como tinha muitas respostas, a gente vai agrupando em cada um desses componentes. E aqui a gente pode ter uma análise um pouquinho mais detalhada de cada um dessas variáveis. Ali a gente dividiu em 2 blocos, uma mais ligada à gestão escolar e uma mais ligada ao contexto dos alunos. Aqui o contexto, a gente usa o nível socioeconômico da escola, que ele é construído com base nas respostas dos alunos. Então, verifica-se o que o aluno responde que tem na sua casa. O INEP mesmo calcula essa variável. E a gente também tem esses índices construídos a partir do questionário das respostas dos alunos. Então, tem com relação ao histórico escolar, que compreende todo um questionamento anterior à educação do aluno, se ele já estudou antes, se ele entrou na pré-escola e tudo mais. Tem a questão do incentivo dos pais, que seria se ele vê o pai, se o pai cobra dele a lição, se está ali vendo como é que ele foi, se ajuda no dever de casa. E aqui tem até um resultado interessante pela fala do professor, que a gente vê que ela é muito mais importante no 5º ano em relação ao 9º. Ao 9º ela já perde o efeito. A relação do índice de acesso à cultura, se o aluno ele tem livros em casa, se o pai leva ele para eventos culturais, enfim, uma série de questões. E a dedicação extra-classe, que seria se o aluno estuda em casa, quantas horas, se ele faz lição, se ele fica mais assistindo televisão e tal. E daí a questão de gestão também. Aqui a gente tem alguns resultados que muitos estão muito coerentes e alguns eles são um pouquinho contraintuitivos. Por exemplo, a questão do programa Mais Educação. Cadê ele? Programa Mais Educação. Aqui a gente vê que ele aumenta a ineficiência. Mas essa questão aqui, a gente acha que ele está captando já as escolas em pior situação, que é um foco para as escolas de pior situação, o programa Mais Educação. Isso daí seria necessário fazer uma análise mais longitudinal para entender melhor qual que é o efeito do programa. E é um programa até recente, acho que ele foi regulamentado no decreto de 2010, então é muito recente ainda. E uma outra questão com relação à qualificação do professor. Então a gente tem que sem pós-graduação é melhor que com pós-graduação, mas a formação continuada ela contribui para a ineficiência. Então tem uma questão de como que a formação dos alunos influencia, dos professores influencia na ineficiência dos alunos. E com relação à unidade de análise, a gente trouxe toda a análise para a unidade escolar. Mas você está certo, a gente tem informações que é da escola e informação que é do aluno. E do professor também. Então a gente tem nível de professor
E também tem turma. Tem informação de professor, tem informação de aluno, tem informação de turma e tem informação da escola. A gente faz uma média por escola. Então a gente vai tirando médias por escola. Eu não sei se é possível a gente... É por escola. Então a gente falando de eficiência da escola. E é assim que a gente constrói. Então a gente vai pegando a resposta de cada um e vai fazendo médias por escola. Acho que consegui abordar tudo. Uma pergunta da Agência Brasília? Por favor, fica à vontade. Braga, você pode passar. Obrigado. Obrigado, é Thiago, da Agência Brasília. No quadro anterior ali, estava dividido entre quinto e nono ano, a eficiência das escolas por porcentagem. Por exemplo, entre top 1%, 2,79% do DF está dentro desse 1%. Mas eu queria saber o quantitativo de escolas, o que representa esse 2,79%? Quantas escolas do DF estão entre nesse top 1%? O estudo tem esse número ou tem que ver lá através daquele link que tem ali no final da apresentação? Eu não sei nem se o link e nem se o estudo tem essa informação direta. Teria que pegar o tanto de escola do DF que entrou e fazer a multiplicação ali para a gente achar. Mas aqui, pensando de cabeça, não, dentro das escolas do DF. Tem que ver qual que é o quantitativo de escolas do DF que entraram na análise para tirar essa número. Uhum. Então, tirando aí as que ficaram de fora sem informação, seria mais ou menos uns 2% de 300. Alguma coisa assim, 300 e pouquinho. Provavelmente. Alguma coisa entre 7 e 8 escolas. Naquele universo das mais eficientes do Distrito Federal. Eu posso te trazer certinho qual que é o número, se você quiser. Eu posso pesquisar lá na base e eu te dou o quantitativo absoluto de cada um desses valores. No trabalho tem. Pessoal, mais algum comentário? Vocês querem fazer algum comentário de encerramento? Fábio, eu te passo. Tiago, você quer fazer algum comentário depois de encerramento ainda? Talvez... Tá, então tá bem. Bruno também fica à vontade, tá? Então eu passo a palavra para o Fábio para os seus comentários finais. E agradeço aqui mais uma vez a presença de vocês. Fundamental vocês estarem aqui, não é? Esse debate não faz sentido sem vocês aqui. Então, muito obrigado e espero que seja a primeira de muitas, tá? Bom, só para fazer um comentário bem breve mesmo, né, que esses dados, né, apesar da gente ter falado aqui bastante, mostra que o DF está bem, né, em relação à situação do Brasil. Nós comparando com os outros estados, a gente nos anos iniciais nós estamos em segundo lugar em termos de eficiência, nos anos finais em sexto. Então a gente está trabalhando para avançar muito mais. Então queremos avançar, queremos chegar em primeiro aí nos anos iniciais e primeiro nos anos finais. Então todas as políticas educacionais que nós estamos trabalhando agora no Distrito Federal estão vinculadas a essas informações. Estamos trabalhando sim para investir na educação, mas temos esse retorno dessa eficiência, ou seja, educação de qualidade. Era só esse recado que eu gostaria de transmitir, né, para ficar bem claro, né, que nós temos professores bastante preparados. Nós temos, em relação ao Brasil, os nossos professores, 98% têm pós-graduação. Nós estamos aí com a carga horária, que jornada ampliada, ou seja, o professor tem tempo para fazer essa formação continuada, que está diretamente ligada. Nós temos uma escola de profissionais de educação dentro da Secretaria de Educação. É o único estado que tem isso, uma escola de profissionais que faz a capacitação desses profissionais em serviço, e isso é muito importante também. E nós estamos trabalhando agora em parceria com várias instituições ligadas à área educacional para remodelar o nosso acompanhamento da unidade central, unidade intermediária, que são as nossas coordenações regionais de ensino, e está apoiando diretamente a escola e esse professor. Ou seja, a gestão central intermediária está dentro da gestão local para fazer essa diferenciação. E nós agradecemos à Secretaria de Educação pelo convite de estar aqui hoje. E eu acho que, como o Lúcio colocou, é a primeira de muitas parcerias. Já estamos, né, fazendo várias reuniões aí para desenvolver, e quem sabe futuramente nós vamos divulgar aqui um novo estudo, um novo trabalho. Obrigado, Fábio. Bruno, Thiago.
Eu queria só comentar que eu esqueci de falar, que esse trabalho ele traz muitos desdobramentos que a gente pode fazer. Eu esqueci de comentar que esse é uma análise que a gente tira só uma fotografia da situação, que é interessante também a gente fazer um trabalho longitudinal, pegar ao longo do tempo para ver como que evolui a eficiência no Brasil, nos estados, e também com essa análise longitudinal a gente pode ver o que tem sido feito em termos de política e pegar melhores práticas, ver qual é o F que está evoluindo mais e incorporar isso como uma maneira de fazer gestão diferenciada. Com relação ao link para a ferramenta, eu quero dizer que ele já está no ar, ele está dentro dessa ferramenta chamada Tableau, dentro do conjunto de dados da Codeplan. A gente vai colocar lá no site do LAG, lá no site da Codeplan, na barra direita do site, a gente tem um banner para o laboratório de avaliação da gestão pública e vai estar disponível esse link para consultar os dados da pesquisa. É isso. Obrigado. Bom, obrigado, pessoal. Vamos então encerrar essa nossa atividade de hoje. Eu agradeço enormemente a presença de todos, a participação ativa, como sempre, e devolvo a palavra, não é, Esther, para você encerrar. Já posso encerrar? Muito obrigado. Então está encerrado, gente. Até a próxima.